Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aos que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Lucas Marim Cebrian, professor aqui do curso de segunda fase, e nessa aula nós iremos resolver a prova do 39º exame de ordem em Direito Penal, ou melhor, a segunda fase em penal do último exame de ordem que aconteceu no dia 21 de janeiro de 2024. Ok? Então é claro que você já sabe, né, que essa foi uma peça de recurso de apelação, ou porque você já fez a prova, ou porque simplesmente você viu aqui na capa do vídeo. Então resolveremos essa prova. Prova inteira, não só a peça, mas também as questões discursivas. Então eu vou ler aqui o caso prático e depois, na sequência, né, depois da leitura e da identificação das teses, eu vou mostrar para vocês a peça resolvida. É claro que não é o modelo ideal de peça, é o modelo que nós criamos aqui com base no padrão de respostas preliminar, tá? Não é nem com base ainda no espelho de correção, porque esse não foi divulgado, ele será divulgado, salvo engano, lá para o dia 15 de fevereiro. Beleza? Vamos lá então? Então é uma típica aula de resolução de peça, você que é meu aluno já está acostumado, né? Então ao final de toda a aula nossa de peça tem uma resolução, é basicamente isso que eu farei a partir de agora. Vamos então à leitura do caso, já pescando as teses, para que na sequência eu mostre para vocês a peça já resolvida. Vamos lá? Luiz e Alfredo, Luísa e Alfredo, servidores públicos casados, ambos com 20 anos de idade, né? Então, olha só desse trecho aqui nós já conseguimos extrair informações importantes. É o que eu digo, a banca, né, regra geral, não coloca informações de graça. Cada expressão, cada frase, cada palavra tem um sentido e pode ter uma consequência na resolução da sua peça. Então, só esse simples, né, trecho aqui já nos evidencia teses, circunstâncias que também terão consequência ali na frente. Então, primeiramente, nós temos que destacar aqui quem são as partes, né? Então, Luísa será a vítima, Alfredo será o autor dos fatos, ambos são servidores públicos, tá? O fato deles serem servidores públicos tem uma consequência aqui, porque o juiz, por conta disso, vai acabar determinando, né, a perda do cargo de Alfredo, mas como não é um crime que envolve a ADM pública, não envolve o cargo, melhor dizendo, né, não envolve o cargo do sujeito, não tem por que acontecer isso, então nós veremos essa tese ainda, mas o que eu quero demonstrar para vocês de imediato é que só nesse trecho já tem muita informação importante e é por isso que você precisa ler com atenção a sua prova. Você não vai ler uma vez só, duas vezes e achar que vai identificar todas as teses, porque não vai. Então, Luísa e Alfredo, servidores públicos, casados, ambos com 20 anos de idade. Olha só que informação importante, né? Pode parecer despercebido, mas para você que é meu aluno, para você que assistiu às nossas aulas, certamente já, a hora que você viu essa idade aqui das partes, você de imediato já sacou uma tese, né? Então, ambos com 20 anos de idade, se o autor dos fatos, na época dos fatos, tinha menos de 21 anos, ele terá direito, portanto, a uma atenuante, né? Então, olha só, nesse trecho já temos uma tese subsidiária, uma tese atenuante. Então, os dois com 20 anos de idade decidiram fazer um cruzeiro pela costa brasileira em um navio transatlântico, né? Informação importante também, já você vai descobrir por quê. Apto a navegar por águas internacionais, também é importante essa informação, tendo embarcado no Porto de Santos, estado de São Paulo, no dia 10 de 12 de 2020, com destino a Salvador, Bahia. Durante o curso da viagem a bordo do navio em alto mar, no dia 11 de 12 de 2020, né, no dia seguinte, Alfredo desferiu, e aqui entra a conduta delituosa do nosso cliente, né, nosso possível cliente, nós não sabemos aqui ainda se é cliente. Alfredo desferiu um golpe no rosto de Luísa, que veio a sofrer fratura dos ossos da face. Já estamos diante aqui, portanto, de uma lesão corporal, tá? O mais importante aqui, pessoal, é o fato de que esse crime foi cometido em um navio transatlântico apto a navegar por águas internacionais, ok, que estava em alto mar. Então a competência, né, em relação à matéria, competência para julgar uma infração penal cometida a bordo de navios e aeronaves é da Justiça Federal.
Daqui a pouco você vai ver que a ação penal aqui começou a tramitar pela Justiça Estadual. Então já estamos diante da tese central aqui da peça, que é a tese de incompetência do juízo, né? Então o juízo aqui estadual, ele é absolutamente incompetente para julgar o feito, porque conforme eu disse, compete à Justiça Federal julgar os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição Federal, artigo 109, estava lá na apostilinha de vocês, né? Especificamente no capítulo da competência, artigo 109, inciso 9 da Constituição. Então, aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves são julgados pela Justiça Federal. Então, aqui já estamos diante da tese central. Essa foi uma prova meio que atípica, porque não existiu uma tese de mérito, existiu a tese principal, que no caso foi a preliminar da nulidade, né, em razão da nulidade não, da incompetência de juízo aqui especificamente, né, então não teve uma tese de mérito, mas essa tese é a principal e certamente terá a maior pontuação, acredito que cerca de 0,80 até mais de um ponto, 1,20, né, vai depender de como essa tese virá no espelhamento, não tem como presumir, não tem como adivinhar com muita exatidão, mas é a tese central. Depois disso, são teses subsidiárias, ok? Então, por que que a banca, por exemplo, colocou aqui, ó, navio transatlântico? Porque é entendimento doutrinário e jurisprudencial, sobretudo jurisprudencial, que para que seja da competência da Justiça Federal, tem que ser um navio apto a navegar em águas internacionais. Se for uma embarcação de pequeno porte, né, se for aquela lancha do véio da lancha, né? Se for uma embarcação pequena, um pequeno barco, ainda que esse crime tenha sido cometido naquela embarcação, não será competência da Justiça Federal, não é suficiente, né, para atribuir a competência para a Justiça Federal. Por isso que a banca colocou essa expressão aqui, tá? Então, tese central nós já identificamos. É claro que você, nesse ponto, ainda não identificaria, né? Já estou adiantando aqui algumas teses. Você que vai fazer a prova ainda, não se sinta na pressão de identificar as teses tal como eu estou identificando, porque eu já conheço a prova, evidentemente. Então, eu tenho que trazer aqui uma metodologia para fazer você entender o exame. É claro que você vai ler diversas vezes o enunciado, na segunda e terceira vez você vai começar a grifar, para depois você começar a estruturar a sua peça na sua folha de rascunho, sem, é claro, fazer rascunho, né? Já vi que tem pessoas aí que fizeram rascunho e não conseguiram entregar a prova a tempo, né? É porque você simplesmente não obedeceu os nossos mandamentos. O primeiro deles é não farás rascunho. Estruture a peça, meu querido, né? Use lá o nosso diagnóstico, compro no FUTEP, não tem segredo, ok? Dando continuidade aqui à leitura da nossa peça, o acusado foi contido pela tripulação e, ao aportar no porto de Flores, estado de Campo Belo, a vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar. O pedido de prisão preventiva formulado pelo MP do estado de Campo Belo, em detrimento de Alfredo, foi negado, por Alfredo ser réu primário e sem antecedentes. Então, olha só, mais informações importantes aqui, ó. A banca está jogando na sua cara que Alfredo, ele é réu primário e sem antecedentes. Por que que isso aqui é importante? Porque tem relevância lá nas suas teses subsidiárias. No momento em que você for trabalhar a dosimetria da pena, na primeira fase, a pena tem que ser fixada, no mínimo legal, porque está ausente aqui é, qualquer situação de maus antecedentes. Também não há que se falar em reincidência e, sobretudo, isso aqui tem efeito lá na hora da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, porque são três os fatores que determinam o regime inicial: a pena aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 e a reincidência do acusado. Então é importante que você fique sempre atento ao que o texto está dizendo para você. Aí, dando sequência no caso prático, laudo pericial foi juntado aos autos. Laudo pericial juntado aos autos constatou que Luísa sofreu lesões corporais que a impossibilitaram de exercer suas atividades por prazo superior a 30 dias. Por prazo superior a 30 dias. Dois dados importantes aqui, tá? Então, se a Luísa ela ficou impossibilitada de exercer as suas atividades por prazo superior a 30 dias, quer dizer, portanto, que é lesão corporal
grave, ok? Lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, tá? Então essa será a imputação do Ministério Público. É claro que terá aqui ainda a questão da violência doméstica, mas a priori temos aqui uma lesão corporal qualificada. Então veja, olha só, lesão corporal, artigo 129, ofender a integridade física ou corporal de outrem, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, tá? Então, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, lesão corporal grave. Foi essa a conduta do nosso amigo Alfredo. Outra informação importante: houve aqui, pessoal, o laudo, né? Então, houve laudo pericial juntado, então não era a situação, né, não era a ocasião de você trabalhar a tese de nulidade ou até mesmo a tese de ausência de materialidade por falta do exame de corpo de delito, porque ele foi realizado, né, inclusive constatou, né, essa incapacidade por prazo superior a 30 dias. Então não há que se falar nessa tese, né? Dando sequência aqui, portanto, mas também que houve completo restabelecimento após este prazo. Dessa forma, o MP ofereceu denúncia perante o primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra Mulher de Flores, capital. Mulher de Flores fica estranho, né? Mulher de Flores, capital do estado de Campo Belo. Não sei nem para que inventar um estado. Pô, utiliza um estado que já existe, uma cidade que já existe, né? Imputando a Alfredo a conduta tipificada no artigo 129, parágrafo 1º, que é justamente a lesão corporal grave, né, com a causa de aumento dos parágrafos 9º e 10, todos do Código Penal. O parágrafo 9º traz a questão da violência doméstica e o parágrafo 10, né, ele vai trazer ali uma causa de aumento em razão de ser uma violência grave cometida no âmbito da violência doméstica. Então aqui nós percebemos, sobretudo, olha só, a incompetência, né? Por quê? Porque a ação ela foi iniciada, a ação penal está tramitando, passou a tramitar no juizado de violência doméstica e familiar, né, na justiça estadual. Então existe aqui a incompetência. O juízo competente, no caso, seria a Justiça Federal. A doutrina e a jurisprudência falam que, em relação a essa situação da Justiça Federal e crimes cometidos a bordo de navios, né, e aeronaves, a competência territorial dentro da Justiça Federal seria, portanto, do local, da cidade, da subseção, do porto em que o navio tocaria, né, num primeiro momento. Então, se o navio está deslocando e depois do crime ele acaba. Qual que é o termo para o navio? É atracar? Então, se o navio ele acaba. Indo para uma cidade que, logo depois da prática da infração penal, é naquela cidade que será julgado o crime, dentro, é claro, da competência da Justiça Federal, ok? Ou se esse navio estiver em direção a águas internacionais, a território internacional, né, a Justiça Territorial, a competência territorial dentro da Justiça Federal será julgada, será determinada em razão do último local que o navio esteve, da onde saiu esse navio, tá? É claro que a banca aqui, eu acredito que ela não vai entrar nesse mérito, eu acho que só o fato de você argumentar que a justiça estadual, que o juízo aqui é incompetente e que a competência, na verdade, é da Justiça Federal, já vai estar mais do que suficiente para você pontuar essa, essa tese aqui. Beleza? Mas tem mais texto. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, arguindo preliminares. Não, aqui, para você que ainda não sabe qual é a peça, né, não sabia até então qual é a peça, nesse momento, se já houve a resposta à acusação, você já pode excluir, né, já pode afastar a possibilidade de resposta à acusação. Então, o momento processual já está jogando você lá para frente, tá? Na fase do artigo 397, que é a fase da absolvição sumária, da possível absolvição sumária, foi confirmado o recebimento da denúncia. Realizada a instrução, então olha só, realizada a instrução, aqui o caso já está jogando você lá para frente,
né, de novo, mais adiante, né, na audiência da instrução, na produção de provas. Realizada a instrução, ouvida Luísa e as testemunhas, todos confirmaram os fatos. Interrogado, Alfredo confessou os fatos. Isso aqui também é importante, porque quando o acusado, quando seu cliente, quando o réu confessa os fatos, ele tem direito a mais uma atenuante, né? Atenuante da confissão espontânea prevista lá no artigo 65 do Código Penal. É mais uma tese que nós iremos trabalhar também na nossa peça. Então, nós já vimos aqui que existirá a tese da incompetência, existirá a tese da atenuante em razão da idade do autor dos fatos na época dos fatos, também existirá aqui essa atenuante da confissão. Então você vai juntando, né, as teses, já vai registrando, já vai anotando lá no seu diagnóstico. A sentença rejeitou a preliminar de incompetência. Então, olha só, aqui a banca, ela foi uma mãe para você, né? Ela já disse que a sentença rejeitou a preliminar de incompetência. Incompetência do quê? Incompetência em razão da matéria, porque era de competência da Justiça Federal, tá? Então, aqui já teria que pelo menos acender um alerta, acender uma luz aí na sua cabeça. Bom, que incompetência que foi negada, né? Por que que é incompetente? E condenou Alfredo nos termos da denúncia. E aqui começa a evidência maior de que você está diante de um recurso de apelação. Isso foi dito muito nas nossas aulas, né? Então tem muitos alunos aí que vieram dizer que, nossa, professor, a hora que eu comecei a ler a prova, comecei a ler o caso prático, só vinha a sua voz na cabeça, porque o que você disse, né, em relação à identificação do recurso de apelação aconteceu exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque no recurso de apelação, o caso prático vai situar você logo depois da audiência de instrução e julgamento, dizendo que houve a sentença, né? E depois ele vai dar ênfase, e é aqui que é a ideia central, ele vai dar ênfase na aplicação da pena. Ele vai explicar como que o juiz aplicou essa pena, a sentença, né? Vai situar você logo depois da sentença, explicando como que se deu o processo de aplicação da pena para que você justamente tenha argumentos para rebater essa sentença. E aí começa aqui, ó, a banca entregando para você as teses que você precisaria rebater, tá? Claro, teses subsidiárias, pessoal. É o que eu disse nas aulas, né? Quanto que eu falei? Se você voltar na aula de revisão, você vai ver que eu enfatizei muito essa questão das teses subsidiárias, sobretudo teses relacionadas à aplicação da pena nas peças de recurso de apelação e memoriais. É um checklist, só o fato de você lembrar dessas teses já faz com que você tenha boa parte da tua nota, da tua peça, pelo menos um terço da tua nota vai estar ali nessas teses subsidiárias de aplicação da pena. Então olha só como que a banca vai jogando para você, ó. A pena base foi fixada em 2 anos e meio de reclusão, ante a média entre a mínima e a máxima, e foi agravada a pena em 6 meses nos termos. Vamos por parte, tá? Então, primeiro, em relação a esse trecho inicial aqui, ó, a pena base foi fixada em 2 anos e meio de reclusão. E esse foi o argumento do juiz, ó, ante a média entre a mínima e a máxima. O juiz não pode fazer isso. O que o juiz fez? Na dosimetria da pena, quando ele começou a trabalhar a dosimetria da pena, no lugar dele trabalhar a pena mínima, dele sair da pena mínima, que no caso aqui, ó, vamos verificar quanto que é. No caso é 2, ó. Não, é 1 a 5 anos, ó. No lugar do juiz, ao invés do juiz partir da pena de 1 ano, que é a pena mínima, que é o que o Código Penal determina, né? Ao invés dele sair, partir da pena de 1 ano, ele começou na metade, né? Que é o termo entre o mínimo e o máximo. Então o juiz ele partiu ó, dos 2 anos e meio, que é justamente na cabeça dele, né, a metade entre 1 a 5 anos. Então essa foi a argumentação do juiz. Só que está errado. Para começar o cálculo, ele precisa partir da pena mínima. Então a pena base, que é aquela pena resultado da primeira fase da dosimetria, tem que ser iniciada a partir da pena mínima. Então, o que você deve pedir aqui? Fixação da pena base no mínimo legal. Quantas vezes eu não repeti isso em sala de aula? Fixação da pena base no mínimo legal, né? Para começar a tua dosimetria, independentemente do que aconteça, peça fixação da pena base no mínimo legal nas peças de recurso de apelação e também peça de memoriais. E aí vem a banca trazendo mais teses para você, né? E foi agravada a pena em 6 meses
deixa eu ativar aqui o meu grifo, em 6 meses, nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, tendo em vista a situação de violência doméstica. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é bis in idem, né? Seria uma dupla punição por um mesmo fato. Se a violência doméstica já foi considerada no momento de qualificar o crime, né? Então veja, a imputação foi o artigo 129, parágrafo 1º, cumulado com o parágrafo 9º, que traz aqui, ó, a qualificadora da violência doméstica. Então, o parágrafo 9º, ele traz a qualificadora da chamada violência doméstica. E se a violência doméstica já foi utilizada para qualificar a infração penal, né? Se a violência doméstica já foi utilizada aqui para qualificar, para atribuir novas nomenclaturas a infração penal, né, para qualificar, para aumentar a pena do agente lá no começo da aplicação da pena, não pode o juiz agora, de novo, né, outra vez, novamente, na dosimetria, na segunda fase da dosimetria, aumentar a pena em razão da situação de violência doméstica. O juiz não pode fazer isso, beleza? Então você deve buscar o afastamento dessa agravante, ok? Porque senão configuraria bis idem. Vimos diversas vezes, né? Falamos diversas vezes sobre bis idem na dosimetria da pena. Dando continuidade, assim foi fixada a pena intermediária em 3 anos de reclusão e a pena final, com a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 129, parágrafo 10 do Código Penal, foi fixada em 4 anos de reclusão. O que diz aqui, ó? O artigo 129, parágrafo 10. 129, aqui, ó. Nos casos previstos no parágrafo 1º a 3º deste artigo, que é a questão da violência da lesão corporal grave, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º, né, que é justamente o que nós acabamos de ler, aumenta-se a pena de 1/3. Quanto a isso, não tem o que ser alegado, ok? Voltando aqui à leitura, foi fixada a pena, né, em 4 anos de reclusão. Essa foi a pena final, 4 anos de reclusão, sendo estabelecido o regime semi-aberto diante da opinião, e aqui vai entrar mais uma tese que nós já vimos diversas vezes, diante da opinião do julgador sobre a gravidade da violência doméstica. Então, o regime aqui que o juiz determinou foi o semiaberto. Na verdade, o juiz deveria ter determinado o regime aberto. Por quê? Porque todas as circunstâncias indicam que o regime inicial tinha que ser o regime aberto. Então, se você pegar lá o artigo 33, e aqui nós perdemos o nosso PDF, se você pegar lá o artigo 33, você vai verificar quais são os critérios que o magistrado, que o juiz utiliza para determinar, para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena. Então, o parágrafo 2º traz para nós essas balizas e diz que se o condenado não for reincidente e a pena for igual ou inferior a 4 anos, o acusado poderá, o condenado, cumpri-la inicialmente em regime aberto. Ademais, todas as circunstâncias judiciais, né, corroboram, auxiliam a determinação do regime aberto. Só que o mais importante aqui é a fundamentação do juiz, porque o juiz determinou um regime de cumprimento de pena mais grave do que a pena autoriza, né, com base na gravidade em abstrato do crime. O juiz, ele até pode, no caso concreto, determinar um regime inicial de cumprimento de pena mais grave do que a pena autoriza, desde que ele fundamente concretamente, sobretudo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas ele não pode fundamentar na gravidade em abstrato. Por exemplo, vou fixar aqui o regime mais gravoso, o regime semiaberto, porque o crime de violência doméstica é muito grave, ou vou fixar aqui um regime fechado ou semiaberto, porque o crime de tráfico de drogas é muito grave. E isso não é fundamento concreto. Nós chamamos isso de fundamentação em abstrato, gravidade em abstrata, e não pode ser utilizado esse argumento na dosimetria. Por quê? Porque a gravidade em abstrato já foi considerada lá na ocasião do legislador criar o tipo penal incriminador. Então, por isso, não pode ser
utilizado novamente. Inclusive temos súmula sobre isso que, salvo engano, é a súmula 718. Cadê aqui o nosso material de súmulas? Súmula 718, que você vai trabalhar na sua peça. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato. Vamos grifar isso aqui, né? Deixar bonitinho, deixar certinho. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então, é justamente a súmula 718 que você vai utilizar para afastar essa tese aqui, tá? Para afastar a aplicação do regime semiaberto. Você vai buscar o regime aberto de aplicação de pena. E temos ainda mais uma tese aqui no final, ok? Que, enfim, bastaria você buscar a redação do artigo 92, tá? Então a maioria das teses é simplesmente questão de interpretação literal. Você olha o artigo, vê o que o artigo está dizendo e vê que não tem compatibilidade da ideia normativa, da vontade normativa com os fatos, né? Com os fatos em concreto. Então veja, o juízo determinou ainda, na forma do artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal, a perda do cargo público ocupado por Alfredo, né? Então, o caso prático aqui disse no começo que eles eram servidores públicos. Luísa e Alfredo eram servidores públicos e por isso o magistrado ele determinou a perda do cargo. Só que aí você analisa o artigo 92 que fundamenta a perda do cargo e você percebe que não tem correspondência, né? Não tem a justificativa ali para a perda do cargo. Então o que diz o artigo 92? Olha só, a redação do artigo 92. Achamos são também efeitos da condenação, inciso 1, a perda do cargo, função pública ou mandado eletivo. E aí traz duas possibilidades de perda do cargo. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, por enquanto tá ok, porque a pena aplicada foi de 4, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, né? Então, se foi um crime praticado com abuso de poder ou violação de dever contra a ADM pública e foi uma pena igual ou superior a 4 anos, poderia o juiz determinar a perda do cargo do Alfredo. Só que acontece que não foi um crime com abuso de poder ou violação de dever para com a ADM pública, foi um crime de lesão corporal. Então não cabe aqui essa perda de cargo, deve ser afastada, né? E bem como não é hipótese da linha B, que diz o seguinte: quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. 4 anos não é superior a 4 anos, tá? Então, para ser hipótese de cabimento aqui, teria que ser 4 anos e um dia, pelo menos, beleza? Então, é mais um ponto que você vai buscar um afastamento na sua prova, ok? E para finalizar, que é onde a banca vai pedir, requerer o prazo da peça e também vai trazer de uma vez por todas a identificação da peça que deve ser redigida, o MP foi intimado da sentença no dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, e manifestou ausência de interesse em recorrer. Mais uma evidência de que é recurso de apelação. Por quê? Porque se o MP recorre, você passa a cogitar também outras peças, como por exemplo contra-razões de apelação, porque o MP teria interposto a apelação e você teria que rebater essa apelação. A defesa foi intimada. A defesa foi intimada no dia 7 de dezembro de 2023, quinta-feira, ok? Todas as cidades mencionadas possuem juizado especial de violência doméstica, vara federal criminal, vara privativa do júri, juizado especial criminal e vara criminal instalada. Geralmente, tá, o aluno ele chega aqui e vê essa parte em negrito, ele pensa, isso aqui é aquele texto padrão da prova, não vou nem ler, eu vou direto para a resolução da peça. E aí que você, ó, acaba se lascando, porque eventualmente, né, a banca pode trazer ali no enunciado, porque isso ainda é o enunciado, algumas informações importantíssimas, e foi o que aconteceu, tá, em relação ao prazo. Olha só,
considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Alfredo, redige a peça jurídica cabível, diferente, é claro, de habeas corpus, né, e também considerando que a sentença não padece de obscuridade, contradição, omissão e ambiguidade. Então, a banca aqui, além de excluir a hipótese de habeas corpus, exclui também a hipótese de embargos de declaração, porque diz que não tem obscuridade, contradição, nem as outras hipóteses de cabimento, e apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. Olha só, a peça deverá ser datada no último dia do prazo para a interposição. Até aí, tudo bem. Considerando que todos os dias de segunda a sexta-feira são úteis em todo o país, exceto o dia 8 de dezembro, feriado forense, né? Então, veja, eu, raramente, né, eu quase nunca vou dizer pra você, porque isso aqui é pegadinha, porque isso aqui foi sacanagem da banca. Eu não sou esse cara, né? Tem muito professor por aí que diz, porque isso aqui é pegadinha, isso aqui a banca foi sacana. Não, na maioria das vezes é só uma questão que você não sabe o assunto, né? E muitas vezes o aluno enxerga uma questão que não sabe o assunto e por conta da inobservância, por conta de deixar passar um detalhe, ele não sabe a questão e diz que foi pegadinha. E não foi, você apenas não sabe a questão, tá? Então, na maioria das vezes não tem pegadinha e não tem malícia por parte da banca, tá? Então, eu sou esse cara que em regra diz isso. Mas nesse caso aqui, pelo amor de Deus, né, o cara coloca um feriado no final do enunciado. Eu acho que a banca até poderia indicar que existe um feriado, faz parte, né, e até ajuda na avaliação, né? Tem que avaliar isso aí do candidato mesmo, se ele sabe contar prazo processual. Você quer ser advogado, tem que ter conhecimento, né? Sobretudo acima do prazo. Sobretudo a respeito do prazo. Mas colocar esse feriado aqui, ele poderia colocar aqui na frente, ó. Então aqui, ó, ele fala sobre a data da intimação, não é? Data da intimação, a defesa foi intimada no dia 7 de dezembro de 2023, quinta-feira. Ela poderia ter colocado aqui na sequência, né, um aviso, não um aviso, mas informação de que no dia 8 de dezembro era feriado forense, né? Porque aí ficaria mais honesto. Então, eu creio que a banca teria sido um pouquinho mais honesta, um pouquinho mais justa se tivesse feito isso aqui. Mas é o que, fazer o quê? É parte do jogo, né? Estamos aqui para sofrer um pouquinho. Por isso que é tão gostoso quando a gente passa. Tem que ser difícil, né? Então, não adianta chorar o leite derramado. Então temos que verificar que agora, por conta desse feriado, qual é o prazo dessa peça, né? Então já vou mostrar para vocês o cálculo desse prazo, para que na hora que a gente for observar aqui a peça já resolvida, né, fique mais fácil para você. Então o prazo de interposição do recurso de apelação é de 5 dias, na forma do artigo 593 do Código de Processo Penal, e foi intimada a defesa no dia 7 de dezembro, uma quinta-feira. Então olha só o que eu preparei aqui para vocês, tá? Tomar um gole do meu café gelado. Olha o que eu preparei aqui para vocês, para deixar tudo mais simples, tá? Então esse aqui é o nosso calendário, é isso que você deveria ter feito na sua prova, tá? Para que você encontrasse o prazo correto. Não tenta contar em dedo, não tenta contar na cabeça, faz o bendito calendário que dá certo. Então veja, a defesa foi intimada no dia 7, quinta-feira. Azulzinho aqui, ó, data da intimação. Prazo processual penal, gente, o que acontece? A gente exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Então passa a contar no próximo dia útil seguinte. O próximo dia seguinte não é útil, né? Porque é dia 8, olha só, feriado. Então você desconsidera. Também não pode iniciar a contagem de prazo em sábado e domingo, porque também não é dia útil. Então o início da contagem desse prazo é aqui, ó, segunda-feira, dia 11, né? Professor, mas como assim, se no prazo processual penal não existe a desconsideração dos dias que não são úteis, os prazos são corridos, conta-se inclusive domingo, férias e feriado. Sim, conta-se domingo, férias e feriado, mas se o prazo começar em dia não útil ou terminar em dia não útil, esse início e esse fim se prorroga para o próximo dia útil seguinte, ok? Então sim, os prazos dentro do processo penal são corridos, vai contar normal feriado, domingo, sábado, mas se o começo cair nesses dias ou o final cair também nesses dias, prorroga-se para o próximo dia útil seguinte. Foi o que aconteceu. Então, o sujeito aqui, o nosso advogado, nosso advogado não, a gente foi intimado no dia 7, quinta-feira. Exclui o dia do começo.
começa a contar do próximo. Só que o próximo é dia não útil. Não pode iniciar a contagem em dia não útil, em feriado. Vai para o próximo, também é dia não útil. Vai para o próximo, domingo, dia não útil. Começa a contar, portanto, segunda-feira. Aí aqui sim, 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira, dia 15, é o nosso último dia do prazo. Se você colocou 15, né, dia 15, sexta-feira, você acertou, ok? Então, aqui nós encerramos a leitura do nosso caso, tá? Então nós conseguimos extrair aqui as teses que nós vamos trabalhar e agora na sequência eu vou mostrar para vocês como que essa peça fica redigida. É claro que eu não vou escrever a peça, vou mostrar ela pronta para vocês, porque não seria muito lógico, né? Não seria eficiente. Vou mostrar a peça pronta nos moldes da FGV. Então, nessa peça aqui, né, quais são as teses que nós vamos alegar? Vamos alegar a questão da incompetência, porque teria que ser a Justiça Federal trabalhando, né, essa ação penal aqui. Pena base no mínimo legal, então sairíamos de uma tese preliminar da incompetência e já iríamos direto para as teses subsidiárias, né? Então pena base no mínimo legal. A questão do bis in idem, porque a agravante da violência doméstica também foi considerada. Atenuante da menoridade, né? Então o sujeito era menor de 21 anos na época dos fatos. Também trabalharemos atenuantes da confissão espontânea. O Alfredo aqui, né? O nosso amiguinho Alfredo confessou os fatos em juízo. Também trabalharemos a questão do regime inicial aberto. Você vai requerer a determinação do regime inicial aberto, porque a gravidade em abstrato não pode ser considerada para aumentar, né, para estabelecer um regime inicial mais gravoso do que a pena determina, súmula 718 do STF. Também iremos trabalhar aqui a perda do cargo, você vai buscar, né, o afastamento da perda do cargo, porque simplesmente não configura as hipóteses do artigo 92 do Código Penal, ok? É basicamente isso e nós iremos agora resolver a nossa prova. Lembrando que recurso é petição dupla. Você precisaria redigir, você precisaria trabalhar sua peça em duas petições, tá? Petição de interposição, que é essa daqui, tá? Que é endereçada ao juízo sentenciante, e a petição de razões, que é a petição endereçada ao Tribunal de Justiça, a segunda instância competente para julgar o feito, beleza? Antes de começar, já peço um grande favor para você, tá? Sabe o que é importante, tal como o recurso de apelação? É o seu like nesse vídeo, beleza? Não vai cair o teu dedo, não vai demorar muito, só dá um like aqui no vídeo, porque isso ajuda a gente muito, né? Eu sei que você está no YouTube e quando você dá um like, o vídeo aparece para mais pessoas, ajuda mais pessoas e mais pessoas conhecem o nosso trabalho. Também se inscreva no canal se você não é inscrito e se gostar da aula, deixa aqui aquele comentário. E se você não é nosso aluno e deseja conhecer o nosso curso, aqui do lado, ó, aqui embaixo tem o nosso site. Você pode entrar e conhecer www.cebrian.com.br. Se quiser também acessa pelo QR Code que está ali no cantinho, lá, ó, lá no cantinhozinho, lá, aponta a tela do teu celular aí para o QR Code, que ele vai direcionar você especificamente para a página do nosso curso, né? Nosso curso que trabalha tanto a repescagem como a segunda fase regular, videoaulas, apostilas PDF, simulados com correção individualizada, mentoria via WhatsApp, planilha de teses, aulas de resolução de peça, aulas de teses de direito material, teses de direito processual, enfim, tá? Tinha, é claro que fazia aqui a minha propaganda, mas vamos à resolução da nossa prova. Então, primeiramente, endereçamento, né, petição de interposição endereçada ao juiz sentenciante. E o caso prático determinou, mostrou, evidenciou para você que o processo estava correndo no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Flores, né, estado de Campo Belo. Eu acho que é Campo Belo, né? Não sei que eu esteja enganado. Então, esse seria o seu endereçamento, né? Então, se você endereçou corretamente, você vai ter a atribuição, né, da pontuação devida, que aqui geralmente é cerca de 0,10, né? Geralmente não, a banca sempre pontua em 0,10, né, para quem acerta o endereçamento. Professor, errei endereçamento, eu vou zerar? Não, não vai zerar, você apenas não terá a pontuação respectiva. Você vai zerar se você errar o nome da peça, colocar aqui memoriais, colocar qualquer outra peça que não seja recurso de apelação. Quem colocou apenas apelação, também a banca tende a considerar, ok? Professor, mas não existe aqui incompetência do juízo? Se o juízo competente seria, no fim das contas, a Justiça Federal, por que eu tenho que encaminhar essa petição para o juízo que é incompetente?
Ora, porque o processo está acontecendo lá, né? Então você vai trabalhar a sua tese de incompetência dentro da ação penal que já está correndo nesse juízo. Se posteriormente, né, a justiça entender que houve sim a incompetência, vai declarar a nulidade e, portanto, vai remeter o processo para o juízo competente. Mas, num primeiro momento, enderece a sua peça para o juízo que é, inclusive, incompetente. Depois do teu endereçamento, já pula para o teu preâmbulo, né? Não precisaria aqui, ó, pular aquela quantidade absurda de linhas que muitos de vocês pulam, porque na prática vocês veem petições com aquele espaço gigante, já pode pular para o preâmbulo. Não precisaria qualificar o teu cliente, porque o teu cliente já foi qualificado no processo, né? Estamos dentro de uma petição avançada da ação penal e o teu cliente foi qualificado lá na denúncia. Alfredo, já qualificado nos autos, por intermédio do advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, e aqui vem o artigo, vem o fundamento legal da peça, com fulcro no artigo 593, inciso 1 do CPP, fundamento adequado do recurso de apelação. Aqui a banca também costuma atribuir 0,10 para quem acerta o fundamento legal. Interpor, tá? Então o verbo da peça aqui é interpor. A banca não costuma pontuar o verbo da peça, mas é interessante que você coloque o verbo adequado. Interpor recurso de apelação, né? Escreva aí sempre centralizado para chamar a atenção do seu corretor. Não precisa negritar, tá, pessoal? Estou negritando aqui para fins didáticos, para que você identifique melhor a estrutura da peça, mas não precisa negritar, porque se você fizer negrito na sua prova manualmente, vai ficar uma bela de uma cagada, né? Não fica legal. Então apenas centralize e destaque o nome da peça. Na sequência aqui que nós trabalhamos o nosso tópico da tempestividade, indicando sobretudo o prazo, né? Indicando o prazo que deve ser interposta a peça e o fundamento legal desse prazo. É isso que a banca pontua no tópico da tempestividade. É claro que nós, também por um excesso, né, de preciosismo, né, nós por não ser prejudicados, né, para que a gente não possa ser prejudicado pela falta, a gente também, além de citar o fundamento legal do prazo e o prazo em si, nós desde já no tópico da tempestividade, nós trabalhamos o prazo adequado. Nós indicamos já qual é o último dia do prazo, também no tópico da tempestividade. Então, se você na sua prova trabalhou o fundamento legal do prazo e trabalhou, né, o prazo em si, indicando que era de 5 dias, a banca já vai considerar, pelo menos é isso que nós observamos de correções anteriores. Então, nós trabalhamos aqui um mini silogismo no tópico da tempestividade. O artigo 593, caput do Código de Processo Penal, estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 5 dias. No presente caso, a defesa técnica foi intimada da sentença no dia 7 de 12 de 2023, quinta-feira. Assim, considerando a continuidade e as demais características da contagem do prazo processual penal, bem como o fato de ter sido feriado forense no dia 8 de dezembro, sexta-feira, tem-se hoje, 15 de 12 de 2023, o último dia do prazo. Lembra aqui, ó, 15, sexta-feira, último dia. Último dia do prazo, configurando-se a tempestividade do recurso ora interposto. Trabalhou o teu tópico da tempestividade, é hora de você trabalhar os pedidos da interposição, né, que é o recebimento, né, do recurso, processamento e remessa ao tribunal competente. Isso também pode ser feito em um simples parágrafo. E resignada com a sentença, a defesa requer que o presente recurso seja recebido, processado e remetido ao tribunal para julgamento, juntamente com as suas razões. Poderia indicar aqui também especificamente ao Tribunal do Estado de Campo Belo, ok? Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Isso aqui é um fechamento da nossa peça. Sempre recomendo que você não coloque aqui a comarca que você endereçou, né, o juízo que você endereçou no local. Apenas escreva local. Advogado, não coloque seu nome, pelo amor de Deus. Professor, coloquei meu nome, inventei o nome aqui de advogado, vou reprovar? Vai reprovar, porque você, enfim,
identificou a sua prova, não pode fazer isso. O AB também não inventa informações e nossa data aqui, ó, 15/12/2023, que foi o prazo da peça, o prazo requerido. Ok? Uma vez que você tenha finalizado a peça de interposição, você pode começar a sua peça de razões. Professor, eu poderia começar a minha peça de razões na mesma folha da peça de interposição? Resposta é sim, tá? Você poderia pular aqui, ó, uma linha e já na linha 27 começar a redação da sua peça de interposição. Recomendo isso, sobretudo, em peças como recurso de apelação, que costumam ser extensas, tá? Então, pode sim fazer isso. É claro que aqui eu dividi para fins didáticos, para que você enxergue, né, que são duas petições e isso funcione melhor aí na sua cabecinha, ok? Depois, peça de razões. A partir de agora, você vai trabalhar o que realmente importa, né? Então, você vai endereçar essa peça de razões recursais ao tribunal competente, que é o Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo, estado fictício que a banca criou, né? Então, eventualmente, a banca pode criar uma cidade fictícia, um estado fictício, e é na peça de razões do recurso de apelação que você vai trabalhar efetivamente as razões recursais. É aqui que você vai argumentar as razões de fato e de direito para a reforma da sentença. Você vai buscar, através, por meio da peça de razões, a mudança de entendimento, né, que foi proferida pelo juiz da primeira instância. Então, você endereça lá para o TJ, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo, ok? Isso também é pontuado. Isso aqui, ó, apelante, apelado e processo número, a banca também não costuma pontuar, mas para dar cara de recurso, nós colocamos. Na sequência, nome da peça, razões do recurso de apelação. Na sequência, o tratamento, né, aos desembargadores, que também dá uma característica de recurso. A banca também não costuma pontuar isso aqui, mas como eu disse, por dar uma característica de recurso, é interessante você trazer na sua peça. Então, egrégio, Tribunal de Justiça, colém da Câmara, nobres e julgadores. Depois começa a estrutura da sua peça, tópico dos fatos, né? Então, a peça é dividida em fatos, direito e pedido. Tópico dos fatos, como eu sempre digo para vocês, não é um tópico que a banca pontua, né, em regra, dentro do direito penal. Então, dentro do direito penal, é costume da banca pontuar o tópico dos fatos em peça como queixa-crime. Por quê? Porque na peça de queixa-crime, a exposição dos fatos criminosos é requisito da inicial acusatória. Então, lá na queixa-crime, é interessante sim você dar uma atenção especial, uma dedicação especial, né, ao tópico dos fatos, mas se não for queixa-crime, faça da maneira mais sucinta possível, indicando os principais atos processuais, os principais acontecimentos, tá? Não tente aí, portanto, não gastar mais do que 10 linhas no tópico dos fatos, né? Porque aqui estamos diante de um recurso de apelação, já é uma peça mais avançada, muita coisa aconteceu no processo, então, por consequência, o tópico dos fatos não é o mais sucinto de todos, ok? Em relação as outras peças, mas mesmo assim dá para ser sucinto, né? Muita gente aí ocupa mais do que meia folha, quase uma folha só com o tópico dos fatos. Isso aí é um vício que vem da prática, que acomete muitas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que já fizeram estágios práticos na área criminal. Então pode ser bem sucinto, tal como esse daqui. Alfredo foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, parágrafo 1º e parágrafos 9º e 10, todos do Código Penal, pois, segundo o MP, durante uma viagem a bordo do navio em alto mar, o apelante desferiu um golpe no rosto de sua esposa, Luísa, que veio a sofrer fratura nos ossos da face. Em seu interrogatório, o apelante confessou os fatos. Finda a instrução, o juiz proferiu sentença condenando o apelante a uma pena de 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como a perda do cargo público que ocupava. Simples assim, tá? Aqui ó, acabou ocupando, olha só, 9 linhas, mas quando escrito à mão, ocupa bem menos espaço, tá? Redigiu o tópico dos fatos, aí você começa a redigir o tópico do direito, onde você vai trabalhar efetivamente as suas teses, ok? Então começamos a partir de agora trabalhar o tópico do direito. É claro, pessoal, que se você é meu aluno, você não saiu diretamente da leitura do caso prático
e foi para a resolução em definitivo. Você passou pelo meio termo, que também não é escrever o rascunho por inteiro. Você fez o diagnóstico, anotou compro, novo TEP, né, competência, procedimento, nome da peça, fundamento legal, teses e pedidos. E estruturou, coletou as informações na folha de rascunho e a partir de agora você começa a redigir a sua prova, redigir a sua peça, redigir as suas teses, tá? Então a primeira tese que nós iremos trabalhar aqui é a tese da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Nós iremos defender que, na verdade, competente aqui seria o juízo da Justiça Federal. Sempre é claro, né? Sempre é claro e preferencialmente alegando essas teses na ordem mais adequada. Preliminares, teses de mérito, no caso não temos teses de mérito, e teses subsidiárias. Professor, eu não aleguei na ordem, tem problema? Não, essa ordem tem mais fins didáticos do que fins práticos propriamente ditos. Então, se você, por exemplo, alegou essa incompetência lá no final da peça, porque só no final você identificou a tese, não tem problema. A banca vai considerar a resposta da mesma forma, ok? Então aqui, primeira tese que nós iremos trabalhar, preliminarmente, da incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sempre, é claro, pessoal, utilizando o nosso silogismo, né? Então toda e qualquer tese pode ser redigida utilizando três parágrafos, ok? Então, primeiro vai falar sobre a norma aplicável, depois falar sobre o recorte fático específico que terá incidência naquele caso e, por fim, a conclusão. Por fim, a subsunção, tá? Tal como nós vimos durante nosso curso inteiro. Não tem segredo em relação à redação das nossas teses. Vamos então à redação. Nos termos do artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, é de competência da Justiça Federal processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios. Falou sobre a norma. No caso, o crime ocorreu durante o curso de uma viagem a bordo de um navio transatlântico e em alto mar. Recorte fático e aí fala sobre a aplicação. Dessa forma, é absolutamente incompetente o juízo do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Flores, né, estado de Campo Belo, julgar o processo, impondo-se a anulação de todos os atos decisórios do processo, desde o oferecimento e recebimento da denúncia até a sentença, na forma do artigo 567 do CPP. Essa aqui é a tese central, tá? Então, embora não seja uma tese de mérito, será provavelmente, tá? Bem provavelmente será a tese central, a tese que terá uma pontuação maior. Quanto de ponto que vai ter isso aqui? Pessoal, não tem como prever de modo exato, tá? Por isso que eu não faço aquelas previsões de pontuação, né? Não faço aquele chutômetro de pontuação, porque a margem de erro é justamente a pontuação que vai faltar para você ser aprovado ou ser reprovado, tá? Então não vou ficar aqui gerando expectativa em vocês, então não faço essa projeção de notas, mas em relação à tese principal, geralmente a banca cobra ali cerca de 0,80 até 1,20, depende como que a banca vai trazer essas teses e como que ela fará a distribuição da pontuação na prova, porque ela vai provavelmente também fracionar essa tese em alguns argumentos. A partir de então, você começa a trabalhar as teses subsidiárias, tá? Não precisa abrir um tópico indicando que é tese subsidiária para depois trazer o nome da tese. Pode, desde já, trabalhar o nome da sua tese, tá? Geralmente, isso nós vimos em aula, né? Quando nós chegamos no campo das teses subsidiárias, eu indico para vocês que não é necessário utilizar o silogismo, né? Porque aí ocuparia muito espaço da sua prova, já teriam as teses preliminares, já teriam as teses de mérito e restaria pouco espaço para as teses subsidiárias. Mas nesse caso aqui, como sobrou espaço, eu fiz questão de redigir as teses subsidiárias também utilizando o silogismo, ok? Para ficar bem claro e porque tinha espaço, mas em regra na sua prova chegou nas teses subsidiárias, não precisa redigir, né, não precisa abrir um subtópico para cada uma dessas teses, né, basta que você indique que são teses subsidiárias e trabalhe ali na sequência utilizando um ou dois parágrafos para cada tese. No caso aqui, como estamos diante de uma prova que teve um espaço,
Eu trabalhei o silogismo para que nossa explicação aqui ficasse mais clara para você, tá? Então, primeira tese aqui da fixação da pena base no mínimo legal, né? Então, o juiz, no lugar de partir da pena mínima estipulada pelo tipo penal incriminador, ele fez ali um esqueminha, né? Partiu do meio termo e isso não é admitido pela doutrina e nem pela jurisprudência. Vamos então à redação. O magistrado fixou a pena base em 2 anos e meio de reclusão ante a média entre a mínima e a máxima. Ocorre que esse não é o critério adotado pelo Código Penal para a fixação da pena base. Na verdade, deve-se utilizar os critérios do artigo 59. Como inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base do apelante deve ser fixada no mínimo legal. Professor, eu requeri apenas a fixação da pena base no mínimo legal. Eu creio que você pontuará da mesma forma, tá? Talvez no máximo ali não uma pontuação integral, mas ainda assim pontuará. Na sequência, você vai pedir o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, em razão do bis in idem, né? Então, a questão da violência doméstica já foi considerada lá na qualificadora e não pode ser considerada aqui, agora, novamente, como uma agravante. O juiz agravou a pena em 6 meses nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, tendo em vista a violência doméstica. No entanto, foi imputado ao apelante a causa de aumento do parágrafo 10 do artigo 129, que tem idêntica natureza, configurando assim o bis idem. Na verdade, pessoal, aqui eu coloquei o 10, mas é o nono, se eu não estou enganado, tá? Então é o nono, não vai ser o 10, tá? Então, o bis in idem está da mesma forma configurado, então leia-se aqui parágrafo 9º, que seria a qualificadora. Diante disso, imperioso o afastamento da respectiva agravante. Então, o ponto central aqui da tese é a questão do bis in idem, tá? Então, alegando o bis in idem e buscando o afastamento da sua agravante, você teria ali a respectiva pontuação. Próxima tese, do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, inciso 1 e inciso 3, a linha D do Código Penal. Aqui nós iremos trabalhar, né, no mesmo tópico, né, e você poderia até mesmo separar, mas aqui eu trabalhei no mesmo tópico. Iremos trabalhar o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, porque o Alfredo, o nosso cliente, ele confessou os fatos em juízo, e também nós iremos trabalhar aqui a questão do fato de que Alfredo era menor de 21 anos na data dos fatos. É claro que é bem difícil na prática um sujeito que chama Alfredo ser menor de 21 anos, né? Mas no nosso caso prático aqui, estamos diante da ficção, então, portanto, pode ser que exista um Alfredo com menos de 21 anos, mas a verdade é que o último Alfredo já nasceu há mais de 50 anos, provavelmente, tá? A não sei que seu nome seja Alfredo. Se for Alfredo, seu nome, deixa aqui nos comentários, beleza? Nos termos do artigo, vou mudar aqui, né? Colocar amarelo. Nos termos do artigo 65, incisos 1 e 3, a linha D, são circunstâncias que atenuam a pena ser o agente menor de 21 anos na data do fato e ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. No caso, quando do cometimento do crime, o apelante tinha apenas 20 anos de idade. Ademais, durante o interrogatório, o apelante confessou os fatos. Dessa forma, cabível a aplicação das atenuantes genéricas da menoridade relativa e da confissão espontânea, ok? Depois que você trabalhou aqui a questão das atenuantes, próxima tese é a fixação do regime aberto, né? Trabalhando aqui, inclusive, a súmula 718 do STF, conforme nós já explicamos. O juiz não poderia utilizar o argumento da gravidade em abstrato para determinar um regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele que a lei estabelece. A pena do apelante foi fixada em 4 anos de reclusão. Contudo, o magistrado estabeleceu o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, com fundamento na gravidade do crime de violência doméstica.
Todavia, a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não constitui fundamentação idônea para a fixação de regime inicial mais gravoso que o permitido pela pena aplicada nos termos da súmula 718 do STF. Isto posto, pleiteia-se a fixação do regime inicial aberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Pessoal, sempre fundamentando as suas teses, tá? Se você apenas mencionar a tese e não colocar o fundamento legal, você vai deixar na sua mesa pontos importantes, tá? Você vai deixar de ganhar pontos importantes que farão a diferença na sua aprovação. E para finalizar aqui as nossas teses da peça, do afastamento da perda do cargo. Por quê? Porque não se configuram as hipóteses do artigo 92 que possibilitariam, né, o juiz determinar a perda do cargo. O juiz determinou ainda na forma do artigo 92, só deixa eu subir um pouquinho isso aqui. O juiz determinou ainda na forma do artigo 92, inciso 1, a linha A do Código Penal, a perda do cargo público ocupado por Alfredo. Não obstante, dispõe o referido dispositivo que a perda do cargo ocorrerá quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a ADM pública. No caso, o delito não foi praticado com abuso de poder ou violação de dever. Ademais, não houve aplicação de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, por conseguinte, requer-se o afastamento da perda do cargo. E aí você matou todas as suas teses, né? E na sequência, tópico dos pedidos. Pessoal, é claro, não precisa negritar os seus tópicos né, da peça. Como eu disse, eu faço isso por questão de didática. Aqui está grifado os tópicos centrais e também está grifado o nome da peça, mas não vai tentar grifar ou negritar é a palavra, tá? Não vai tentar negritar a tua peça, itens da sua peça, porque não fica legal. Para encerrar, vem os pedidos, né? Então, como é um recurso, basicamente dois: conhecimento e provimento do recurso. Com base no que foi exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso. Nestes termos, pede deferimento, fechamento, local, data, advogado OAB. A data que você colocou lá na sua peça de interposição é a mesma data que você vai colocar aqui na sua peça de razões, porque é assim que a prova exige, é assim que a prova determina. Ela requer que você date a peça, date a prova com o último dia do prazo. Podemos, portanto, passar agora para a resolução das questões discursivas, né? Afinal de contas, a sua prova de segunda fase não se limita à peça prático-profissional, né? Você precisa também redigir as questões discursivas. Vamos lá? Começando pela questão número 1, ok? Seguinte, Guilherme insatisfeito, deixa eu só mudar aqui a minha corzinha. Guilherme, insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de presidente do seu clube de futebol, em que saiu vitorioso o grupo político adversário, decidiu se vingar. Para tanto, colocou diversos explosivos em pontos estratégicos do campo de treinamento do seu time, os quais pretendia explodir durante o repouso noturno e assim causar terror generalizado para a gestão política alheia. Já vou grifar aqui, ó, um ponto importante, tá? Generalizado para a gestão política alheia. Isso aqui tem a ver com a motivação do agente, terá reflexos na nossa tese. Não obstante, a polícia havia sido alertada sobre a possibilidade de Guilherme praticar algum ato ilícito. Por isso, o delegado de polícia, vou até trocar aqui essa cor, por isso, o delegado de polícia que presidia o inquérito correspondente determinou a um agente de polícia a infiltração em um grupo de aplicativo de mensagens para, tem que estar vermelho o delegado, para assim, só um minuto,
a isso, para assim acompanhar os passos de Guilherme e suas conversas privadas com seu grupo político, o que, após conquistar a confiança dos membros do grupo, foi efetivamente conseguido pelo agente infiltrado virtualmente, né? Então temos aqui Guilherme, que não ficou muito contente com o resultado das eleições do presidente do seu clube de futebol, né? Então Guilherme tem bastante coisa para se preocupar na sua vida, né? Então tá fazendo baderna, fazendo arruaça, fazendo atos criminosos porque o presidente do clube de futebol dele foi eleito outra pessoa que não seja aquela pessoa que ele contava, então por isso ele praticou ali alguns atos com explosivos, né? Por conta disso, tendo a autoridade policial já conhecimento de que isso poderia ocorrer, determinou-se, né, o delegado de polícia determinou a infiltração desse agente. Foi dessa forma que a polícia logrou êxito, logrou descobrir o plano de Guilherme, que foi preso, identificado como autor do atentado, né, por ter sido efetivamente o responsável por colocar os explosivos no centro de treinamento do clube, conforme mostraram as conversas obtidas pelo agente infiltrado virtualmente e processado pelo delito, e aqui entra a parte importante, processado pelo delito de terrorismo previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 13.260 de 2016. Os explosivos colocados por Guilherme foram localizados e desarmados antes que houvesse qualquer incidente. Na qualidade de advogado de Guilherme, responda às questões a seguir. Item A. Qual o argumento de direito penal a ser defendido pela defesa de Guilherme? Justifique. Qual seria esse argumento de direito penal? Pessoal, o argumento aqui seria a atipicidade da conduta de Guilherme em relação ao crime de terrorismo. Por quê? Porque para que seja crime de terrorismo, essas condutas que Guilherme praticou precisariam, né, ser motivadas pelas razões previstas na lei de terrorismo. E a lei de terrorismo também prevê que a motivação política não faz com que haja tipicidade, afasta a tipicidade das condutas em relação ao terrorismo, tá? Então vamos buscar a letra da lei, tá? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Terrorismo, que é a Lei 13.260 de 2016, ok? Então, assim, existem diversas situações que podem acontecer na sua prova que basta você buscar a redação legal. Veja qual foi a imputação, busca no texto e faça você mesmo a subsunção. Tenta fazer a subsunção. Às vezes, simplesmente não é possível. E aí a tese é de atipicidade. Nós já vimos as teses de atipicidade durante o nosso curso. Existe a atipicidade quando a conduta, né, não se encaixa perfeitamente no tipo penal incriminador. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa ler o tipo penal, comparar com a conduta para ver se realmente há ou não tipicidade. Então, o que diz o artigo 2º? O terrorismo consiste na prática de um ou mais indivíduos consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões, e aqui entra, olha só, a parte importante, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo perigo à pessoa, patrimônio, à paz pública ou à incolumidade pública. E para completar aqui a nossa argumentação, vem o parágrafo 2º deste artigo 2º nos dizer que afasta-se a tipicidade das condutas quando a motivação for política. Olha só, bastaria a leitura do texto de lei. O dispositivo neste artigo não se aplica à conduta individual. A conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações, olha só, manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, ok? Então, se for essa a motivação, se forem essas as motivações, a conduta simplesmente é atípica, beleza? Então, esse é o argumento de direito penal, a atipicidade da conduta. Pelo que eu ouvi do padrão de respostas
liberado pela FGV, a banca também vai admitir aqui, né, a tese de desclassificação para o crime, não dá, né, para o crime de explosivo. Então, além do item A, você, é claro, precisaria responder o item B. Qual argumento deve ser usado para invalidar as provas obtidas em desfavor de Guilherme? O argumento que deve ser utilizado é que essa infiltração de agentes nas mensagens, nas conversas, né, no aplicativo de mensagens, foi determinada pelo delegado de polícia e isso não é possível. Para que exista essa infiltração de agentes no aplicativo, né? A infiltração virtual de agentes é necessário que exista determinação, é necessário que exista autorização judicial. Caso contrário, você estará diante de provas ilícitas, né? Provas que devem ser desentranhadas do processo. Então, esse é o argumento, né? O argumento é que as provas, que a infiltração foi deferida, foi autorizada pelo delegado, quando que, na verdade, deveria ter sido autorizada pelo juiz, né, pelo magistrado. Onde isso está previsto? Isso está previsto lá na Lei de Organizações Criminosas, tá? Lei 12.850, especificamente lá no artigo 10A, parágrafo 4º. O 10A faz a previsão da infiltração de agentes de modo virtual, ok? Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10 na internet, com o fim de investigar crimes previstos nesta lei e a ele conexos, né? E aí vem o parágrafo 4º, a infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações. E olha só, a parte que nos interessa, mediante. Opa, aqui está sublinhado. Mediante ordem judicial fundamentada. Tem que ter a ordem judicial. Não basta a ordem do delegado de polícia, né? Não se atribui, não existe a competência do delegado de polícia para determinar essa infiltração virtual, ok? Isso precisa ser feito por meio de determinação judicial. Então é essa tese que nós iremos trabalhar. Como que isso ficaria aqui no papel, né? Então bastaria que você utilizasse a técnica 4P para resolver as suas questões discursivas em cima das teses que nós acabamos de trabalhar. O que é, né, a técnica 4P é basicamente o silogismo com um parágrafo a mais, né, no começo da redação, para você indicar desde já qual é a tese que você vai trabalhar. Esse parágrafo inicial cumpre a função de um tópico, né? Um tópico, ele exerce essa função dentro da peça prática profissional, identificar e mostrar desde logo e de cara para o corretor qual é a tese que será trabalhada. Então, aqui nas questões, como você não vai trabalhar a sua redação no formato de tópicos, basta que você no primeiro parágrafo já mencione, já indique, né, expressamente qual tese será trabalhada e nos seguintes parágrafos utilize o silogismo. Norma aplicável, recorte fático e, por fim, conclusão. Vamos então à nossa redação, sempre, é claro, indicando os itens que você está respondendo. Professor, eu dei a resposta, mas eu esqueci de indicar que era a resposta da letra A, ou esqueci de indicar que era a resposta da letra B. A tua resposta não será considerada. Isso está previsto no edital. Professor, eu inverti a ordem, coloquei primeiro a resposta da B e depois a resposta da A. Se elas estão identificadas, B e A, né? Se você fez a identificação, a banca tende a considerar, tá? O que tem que ser feito é sempre identificar. Então, resposta do item A, o argumento que poderá ser apresentado pela defesa de Guilherme é a atipicidade da conduta. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 13.260, os atos com motivação política não são punidos como crime de terrorismo. No caso, verifica-se que Guilherme colocou os explosivos no campo de treinamento, pois estava insatisfeito com o resultado das eleições para o cargo de presidente do clube de futebol que ele era torcedor, né? Problemão aí, né? O cara não tem o que fazer, ele começa a participar desses movimentos. Isto é, por motivação política. Deste modo, Guilherme não pode ser punido pelo crime previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 13.260, pois sua conduta é atípica. Então, a tese aqui é a atipicidade
da conduta. Resposta da letra B. O argumento a ser utilizado para invalidar as provas obtidas em desfavor de Guilherme é de que a infiltração dos agentes não foi válida. Como determina o artigo 10A, parágrafo 4º da Lei das Organizações Criminosas, para a infiltração virtual de agentes de polícia em tarefa de investigação, deve haver o quê? Deve haver ordem judicial fundamentada. Ok? Contudo, no caso, não houve autorização judicial sendo determinada diretamente pelo delegado de polícia. Diante disso, as provas são inválidas, pois não foi observado o procedimento adequado, contrariando o que determina o artigo 10A, parágrafo 4º da Lei das Organizações Criminosas. Beleza? Próxima questão, questão número 2. Manuela foi denunciada por desacato, dano qualificado e lesão corporal leve. 3 crimes em concurso material. Todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia e hora indicados na denúncia teria desacatado funcionários públicos municipais do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, onde fazia tratamento regular, além de ter danificado o bem público e lesionado a funcionária local. Você foi constituído, tá? Olha só que questãozinha fácil, né? Nós esgotamos a matéria, quase que esgotamos a matéria de culpabilidade. Aí vem uma questãozinha dessa, né? Simples, pequena, direta, que praticamente entrega para você a resposta. Você foi constituído para a defesa da ré e verificou que esta apresentou falas desconexas, aparentando não ter compreensão do caráter ilícito dos fatos que lhe foram imputados. Na condição de Manuela, na qualidade de advogado de Manuela, responda às questões a seguir. Letra A. Para postular o reconhecimento da inimputabilidade de Manuela, qual medida processual adequada? Bom, pessoal, nesse caso aqui, a medida processual adequada é o incidente de insanidade mental. Ok? Você deveria trabalhar aqui a tese do incidente de insanidade mental prevista lá, né, no artigo 149 do Código de Processo Penal. Então, quando o juiz ele verifica no caso concreto, né, verifica no processo que a parte ela é inimputável por razões de doença mental, né? Ela não tem a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento, o juiz não pode simplesmente olhar para a cara do acusado e determinar que ele é inimputável e estabelecer uma medida de segurança. Ele precisa, né, para tanto, de instaurar o incidente de insanidade mental, onde existirá uma perícia médico-legal. Essa perícia vai atestar se o sujeito ele é inimputável ou não. Então, a medida que deveria ser requerida aqui é o incidente de insanidade mental do acusado. Quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, que seja submetido a exame médico legal. Professor, eu não utilizei o termo incidente de insanidade mental, eu utilizei exame médico legal. Bom, aí eu acho que tem que contar um pouco com a boa vontade do corretor e depende muito de como essa tese estará prevista no espelho de correção. Se fosse eu o corretor da tua prova, né, e essa fosse a tese e você dissesse para mim na resposta que precisaria ali da realização do exame médico legal com fundamento no artigo 149, ainda que você não utilizasse, né, ainda que você não utilizasse o termo insanidade mental, incidente de insanidade mental, eu consideraria, tá? Mas essa é uma posição pessoal minha. Às vezes a banca vai exigir que você utilize o termo incidente de insanidade mental, porque a banca, enfim, quer avaliar o teu conhecimento. Então, essa é a resposta do item A. Caso a sentença, e agora vamos para o item B. Caso a sentença reconheça que Manuela praticou os fatos típicos e ilícitos descritos, mas é inimputável, qual a consequência material potencialmente aplicável à acusada? Bom, uma vez que a pessoa ela é inimputável, mas fica comprovado que existiu o fato típico e a ilicitude, essa pessoa ela
não é submetida a uma pena, ela é submetida a uma medida de segurança, né? Então, sanção penal se divide entre penas e medidas de segurança. Então, o juiz ele profere aquilo que nós chamamos de sentença absolutória imprópria, né? Ele absolve ali, mas impõe uma medida de segurança. Essa medida de segurança se divide em dois tipos: ou é internação ou é tratamento ambulatorial. Será tratamento ambulatorial, que é mais leve quando os crimes que a pessoa praticou forem punidos com a pena de detenção, que é o caso aqui concreto. Os três crimes que a Manuela está respondendo, os três são punidos com a pena de detenção, não são punidos com a pena de reclusão, então, portanto, a medida a ser trabalhada é, né, o tratamento ambulatorial. Então, a resposta aqui é tratamento ambulatorial ou internação, caso o juiz verifique no caso concreto que existe muita periculosidade. Quem diz isso é o artigo 97 do Código Penal, tá? 97, se eu não estiver errado. É isso mesmo, ó. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção. Opa! Com detenção. Tá difícil. Com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, essa deve ser a sua resposta. Como que ficaria aqui a questão 2, né? Primeiramente, em relação ao item a medida processual adequada para postular o reconhecimento da inimputabilidade de Manuela é o incidente de insanidade mental. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, é cabível o incidente de insanidade mental quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, a fim de submetê-lo a exame médico legal. No caso concreto, Manuela apresentou falas desconexas, aparentando não ter compreensão do caráter ilícito dos fatos que lhe foram imputados. Desta forma, oportuna a instauração do incidente de insanidade mental, com o fulcro no artigo 149 do CPP. Não esqueçam de citar o bendito fundamento legal da tese. E aqui, resposta do item B: a consequência material aplicável a Manuela é a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial ou de internação, conforme determina o artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Destaca-se, né, ressalta-se que os três tipos penais imputados a Manuela são puníveis com detenção. Desta forma, cabível o tratamento ambulatorial. Contudo, constatada a periculosidade concreta de Manuela, a internação se torna apropriada. Ok? Próxima questão. Questão de número 3. Aníbal foi sentenciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Vamos grifar aqui já: de arma de fogo, arma branca, e pela participação de agentes em concurso formal com corrupção de menores, que é o crime previsto lá no artigo 444b, parágrafo 2º do ECA, ok? Então temos essa imputação aqui. Primeiro, roubo circunstanciado, né? Roubo com as causas de aumento previstas em razão da arma de fogo e da arma branca, e também pelo delito de corrupção de menores, ok? Dando continuidade, consta que Aníbal, na companhia de Bruno, né, pessoa apontada por testemunhas como sendo o menor de 18 anos, mediante grave ameaça exercida pela pluralidade numérica e por emprego de arma de fogo e arma branca, subtraiu o telefone celular da vítima, senhor Firmo. Meu Deus, que nome é esse? Senhor Firmo. Firmino, eu já vi, mas Firmo. Bruno foi identificado apenas por testemunhas que o descreveram como pessoa menor de idade. Isso aqui é importante, tá? Bruno foi identificado apenas por
por testemunhas que o descreveram como pessoa menor de idade, não tendo sido possível precisar a sua identificação civil ou mesmo confirmar os seus dados qualitativos. O juízo condenou Aníbal nos termos da denúncia, aplicando ao roubo a pena base de 4 anos de reclusão, a qual foi majorada em metade isso que é importante, diante da existência de duas causas de aumento, concurso de agentes e arma branca, e ainda promoveu a majoração em 2/3 diante da existência de emprego de arma de fogo. E aí vamos aos itens da nossa questão. Quais teses de direito penal a serem sustentadas pela defesa de Aníbal a fim de reduzir a pena imposta ao delito de roubo? Fundamente. Bom, pessoal, a resposta dessa questão aqui é basicamente a súmula 443 do STJ. Vamos primeiramente aqui buscar a súmula 443 do STJ, que diz o seguinte, aqui ó. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta e olha só, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Então, na terceira fase da aplicação da pena, em relação, sobretudo aqui ao crime de roubo, quando existem duas ou mais causas de aumento, o juiz precisa fundamentar de modo concreto. Estou aumentando a pena em X em razão da presença dessa causa de aumento que ficou configurada em razão do uso de arma branca, que ficou provado por conta do laudo juntado, por conta das testemunhas. Também estou aumentando em Y em razão dessa outra causa de aumento, porque foi encontrada tal substância Y, X e Z. Então, assim, precisa ser concretamente fundamentado. Não pode o juiz simplesmente dizer que aumento a pena na terceira fase, na metade, porque existem duas causas de aumento. Isso não é fundamentar, tá? Isso não é fundamento adequado, não é fundamento idôneo. E foi justamente isso que o juiz fez aqui, ó, aumentou em metade diante da existência de duas causas de aumento, ok? Então, esse é o argumento que você vai utilizar para buscar a redução da pena do seu cliente, porque viola a súmula 443 do STJ. O magistrado precisaria ter fundamentado concretamente esse aumento de pena. Já o segundo item, o item B, pergunta qual tese de direito processual deverá ser usada para afastar a condenação pelo delito de corrupção de menores? Fundamente. Aqui, pessoal, a resposta para o item B é a ausência de provas sobre a materialidade do delito. Por quê? Porque é elementar do delito aqui, ó, de corrupção de menores, a menoridade do sujeito, a idade inferior a 18 anos. E para se comprovar a menoridade do sujeito, a condição de menor de 18 anos, não basta prova testemunhal. É preciso que se comprove a idade da pessoa, a menoridade da pessoa, através de documento hábil, através de uma certidão de nascimento, através de um outro documento, por exemplo. Prova testemunhal para isso especificamente não serve. E aqui nesse caso, a menoridade do agente ficou comprovada, né, pelo juiz, ele entendeu comprovada pelas provas testemunhais, o que não pode acontecer. Quem diz isso não sou eu, é a súmula 74 do STJ, ok? Então isso é texto expresso de súmula. A súmula 74 vai justamente dizer isso pra gente, ó. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, ok? Então não basta aqui a prova testemunhal. Então essa é a nossa fundamentação. Então essa questão aqui ficaria mais ou menos assim pela nossa redação. Pessoal, é claro que a tua redação não tem que ser igual a essa, tá? Você só precisa deixar evidente a tese que será trabalhada. A fundamentação do juiz para aplicar a causa de aumento da pena não foi idônea.
A súmula 443, ok? Súmula 443 do STJ estabelece que o aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Ocorre que o juiz exasperou a pena em fração máxima, sustentando a existência de pluralidade de causas de aumento. Diante disso, o magistrado aplicou a causa de aumento em violação ao dispositivo no enunciado número 443 da súmula do STJ. Segunda resposta do item B, a defesa deverá alegar ausência de provas. Faltou aqui especificar provas quanto à materialidade, ok? É elementar do crime do artigo 244-B do ECA a corrupção de menor de 18 anos. Dessa forma, para a condenação do réu pela prática de tal crime, é imprescindível que a menoridade do agente seja provada por meio de documento hábil, nos termos da súmula 74 do STJ. Não obstante, Bruno foi identificado como sendo menor de 18 anos apenas por testemunhas, sem qualquer identificação civil ou mesmo confirmação de seus dados qualificativos. Portanto, cabível a absolvição de Aníbal pela ausência de provas da materialidade do delito ante a inexistência de prova documental. Perceba, portanto, pessoal, que essa é uma questão inteira fundamentada em súmulas, tá? Então, por isso que nós trazemos sempre súmulas no nosso curso, por isso que existe, olha só, esse material aqui, ó, que é do curso, que está na sua plataforma, que você precisaria baixar, que é o caderno de súmulas criminais. É basicamente o texto literal da súmula. E para encerrar aqui a nossa aula, vamos para a quarta e última questão cobrada no 39º exame de ordem. Carlos, dirigindo de forma imprudente e alcoolizado, atropelou Thales na via pública. Então, aqui o autor dos fatos é Carlos e a vítima é Thales, que se feriu gravemente. Thales foi socorrido por Carlos e levado ao hospital. Porém, no hospital, Thales foi atingido por um projétil de arma de fogo de procedência ignorada, bala perdida que causou a sua morte. Já consegue sentir até o cheiro da concausa, Nós tivemos uma aula completa de concausas, vimos as concausas absolutamente independentes, concausas relativamente independentes, as supervenientes relativamente independentes que por si só produzem o resultado. É uma matéria que parece que não cai, mas sempre está presente no exame de ordem. Carlos foi, então, denunciado como incurso nas penas do delito de homicídio culposo de trânsito sob a influência de álcool, artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Então temos aqui uma situação onde Carlos atropelou Thales, através da direção de veículo automotor. Thales foi encaminhado ao hospital e no hospital Thales acabou sendo atingido por um projétil de arma de fogo, acabou sendo atingido por uma bala perdida, E em razão disso, o MP acabou denunciando o Carlos por homicídio culposo de trânsito, sob a influência de álcool na direção de veículo automotor. Dando continuidade aqui, ao tentar, por uma vez, realizar a citação, o oficial de justiça entendeu que Carlos estava se ocultando com o propósito de evitar a conclusão do ato processual, o que motivou o juiz a determinar a realização da citação por edital. Na qualidade de advogado de Carlos, responda às questões a seguir. Então, vamos por partes, tá? Então, em relação ao item A, qual a tese defensiva de direito penal a ser sustentada pela defesa de Carlos? Justifique. Pessoal, a tese aqui a ser sustentada é a existência de uma concausa relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. É claro que eu não posso trazer para vocês uma explicação inteira de concausas, porque é uma matéria complexa, você precisa entender também os outros exemplos. Tem essa aula específica na sua plataforma. Mas já adianto que o fundamento legal dessa tese é o artigo 13, parágrafo 1º aqui do Código Penal. É uma tese que basicamente causará o rompimento do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado
praticado? É basicamente essa previsão legal aqui, ó. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, existe um rompimento do nexo causal. Existe o Thales sendo atropelado e existe o Thales sendo atingido pelo projétil, atingido pela bala perdida. Então, essa bala perdida é uma concausa, uma causa concorrente. Concausa é isso, é quando duas ou mais causas concorrem para a prática de um resultado. Nesse caso aqui, a segunda causa, que foi a bala perdida, ela por si só praticou o resultado. Então, por isso, ela rompe o nexo causal da conduta. Carlos deixa de responder pelo resultado, que no caso é a morte do agente, e responde apenas pelos atos praticados. Então, em razão da concausa, você vai buscar um afastamento da condenação de Carlos pelo crime de homicídio culposo, né, porque ele deixa de responder pelo resultado e passa a responder apenas pelos atos praticados e vai responder apenas pela lesão corporal, tá? Então essa é a tese que deve ser alegada. Essa é a resposta do item A. Aí vem o item B e pergunta: a fim de invalidar a citação de Carlos, olha só que questãozinha já traçando, já mostrando para você o caminho da resposta. A fim de invalidar a citação de Carlos, qual tese de direito processual cabível? E justifique. Bom, pessoal, aqui a tese é de nulidade da citação, tá? No presente caso aqui, o Oficial de Justiça, ele tentou citar Carlos uma vez, né, e entendeu que Carlos, olha só, estava se ocultando e por isso citou por edital. Acontece que a citação adequada, nesse caso aqui, deveria ter sido necessariamente, né, caso o oficial insistisse, pelo menos mais uma vez, deveria ter sido a citação por hora certa. Quando o acusado está se ocultando para não ser citado, né, e o oficial de justiça procura pelo menos esse sujeito duas vezes, ele procede à citação por hora certa. Não é citação por edital. A citação por edital deve ser realizada quando o agente está em local incerto e não sabido, o que não é o caso aqui, né? Então, na situação de verificar quando se verificar que o acusado está se ocultando dolosamente, o oficial de justiça deveria aqui, nesse caso, ter procurado Carlos mais uma vez. E se não encontrasse Carlos e ainda assim permanecesse a suspeita de que ele está se ocultando, né, ele procederia à chamada citação por hora certa. Gente, tinha aula específica disso também, né? Tinha uma aula específica sobre citação por hora certa, citação por edital, eu explicando os requisitos da citação por hora certa, né? Dei inclusive o exemplo da situação em que o sujeito estava se ocultando, da situação em que o oficial de justiça procurou apenas uma vez. Então, essa é a tese, é a anulação, é a nulidade da citação por edital, que o juiz aqui, ele comeu barriga, não deveria ter determinado a citação por edital, e sim, o oficial de justiça deveria ter promovido a citação por hora certa. Essa tese ficaria aqui mais ou menos assim. Primeiramente, item A tese defensiva a ser sustentada é que Carlos não responderá por homicídio culposo de trânsito. O que ocorreu foi a superveniência da causa relativamente independente que, por si só, produziu o resultado prevista no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, excluindo-se a imputação do crime e respondendo o agente apenas pelos atos praticados. No caso, houve uma quebra do nexo de causalidade entre a conduta de Carlos e a morte de Thales, pois a causa da morte foi o projétil de arma de fogo, não o atropelamento. Dessa forma, Carlos deverá responder apenas por lesão corporal culposa de trânsito. E para encerrar aqui a nossa aula, a tese de nulidade da citação por edital. A tese de direito processual cabível é de nulidade do ato de citação, conforme o artigo 362 do CPP, na hipótese do réu estar se ocultando para não ser citado, será cabível a citação por hora certa, observados, é claro, os requisitos do artigo 252 do CPC. Sim, requisitos do artigo 252 do CPC, porque é lá que estão previstos os requisitos da citação por hora certa. No caso, o oficial de justiça entendeu que Carlos estava se ocultando com o propósito de evitar a conclusão do ato processual. Assim,
foi correta a determinação da citação do denunciado por edital. Seria adequado o oficial de justiça, observado o procedimento legal, realizar a citação por hora certa. Beleza? Então essas foram as nossas questões discursivas da prova do 39º exame de ordem. Considero que essa prova aqui foi de nível médio a nível difícil, né? Então existiram algumas questões específicas de leis específicas com pontos bem detalhados, mas também estiveram presentes muitas teses clássicas, né? Então, ainda que você errasse a tese de incompetência lá na peça, só o fato de você seguir o checklist das teses subsidiárias já garantiria a você uma pontuação muito boa na peça. E depois disso, bastaria acertar de 2 questões e meia que você obteria a nota 6, ok? Então, em breve sairá a sua nota, né? Em breve, mais ou menos, porque algumas semanas nesse momento e dado o teu estado mental vai parecer uma eternidade, faz parte do jogo, tá? Esse sofrimento faz parte do jogo, mas em breve sairá o resultado e se tudo der certo, você obterá a sua aprovação. E para aqueles que estão me assistindo no futuro, não sei quando que você está me assistindo, né? Esse vídeo vai ficar aqui para as próximas gerações, para você que está me assistindo depois desse exame de ordem e quiser conhecer o nosso curso, basta visitar aqui o nosso site, ok? cebrian.com.br e conheça o nosso curso de segunda fase, tá? Apostilas, videoaulas, simulados com correção individualizada nos moldes da FGV, materiais complementares, mentoria via WhatsApp, dentre outros recursos, ok? Então a você que está aqui no YouTube, muito obrigado, tá? Pela tua visualização, obrigado por nos assistir até agora. Eu vou ficando por aqui e aguardo você em uma próxima ocasião, em um próximo vídeo, uma próxima aula, não sei, né? Eventualmente meus ex-alunos me procuram aqui no YouTube. Foi um prazer ter você aqui com a gente, então até a próxima. Fui!